Vamos lá, continua ali. Vamos ver mais questões ali, gente. Estamos aqui, olha só sobre extensões de arquivos, o pessoal estava querendo algumas questões assim, olha só. Ao se salvar um documento no Word, será criado um arquivo com a extensão doc. Até é o seu padrão, né, gente? Salvando um arquivo no Word, você vai ter um arquivo no formato doc, que poderá posteriormente ser utilizado, pode ser aberto, com a utilização do BR Office Writer 3.0. A questão está perfeita. Foi isso que a gente falou agora, que a gente estava comentando agora sobre a questão do Writer abrir arquivos do Word, beleza? Olha como as questões se repetem. Vocês estão entrando no clima, gente? Essa é uma questão de 2009, é uma questão recente. 2 meses depois, 2 meses anteriores, ele já tinha colocado uma questão parecida com essa. Agora vamos lá. O Writer é uma ferramenta de edição, estou na questão 16. O Writer é uma ferramenta de edição de texto, até aí está tranquilo, que, entre outras funcionalidades, disponibiliza opções avançadas, como construção de tabelas e exportação de documentos para formatos como PDF e HTML. Volta para mim aqui. Gente, olha só. PDF vocês já estão vacinados. Qualquer questão que falar que o BR Office, o Writer, Calc, Impress consegue gerar arquivos PDF, está garantido, beleza? Agora ele citou um outro formato, o formato HTML, que a gente sabe que HTML é aquela extensão que são exemplos de páginas da web, lembram disso? Gente, importante. Se quiserem anotar, vale a pena. Tanto o Word, quanto o Writer, quanto, no caso, o Excel, o Calc, o Impress e o PowerPoint, todos esses programas têm a capacidade de gerar um arquivo no formato HTML. Todos eles têm essa capacidade de gerar um arquivo HTML. Aí está certinho? Páginas da web, não esquece disso. Posso acrescentar mais uma dica? Eu queria que vocês treinassem em casa. Quem já tivesse a galera high-tech aí, que já está com o laptop na mão, vai se preparar. Sabe por quê? Clica lá no menu arquivo do Word. Vocês vão encontrar um comando chamado visualizar no navegador, né? Visualizar como página da web. Gente do céu, você consegue, pelo menu arquivo dos programas, arquivo do Word e do Writer, você consegue abrir o navegador para visualizar como aquele documento ficaria se você salvasse como HTML. Tá ok? Então, é possível, antes de salvar como HTML, visualizar no navegador como é que ele seria. Muito legal, é recurso oferecido lá no menu arquivo desses programas, do Word e do Writer, beleza? Então, ok, vamos para a próxima questão. Estamos ali, já podemos avançar para a próxima questão. 15, 16, temos mais alguma? Ali. É possível, com o aplicativo BR Office Calc, opa, aquele programa comparável com Excel, hein? Salvar a planilha em elaboração com um arquivo do Microsoft Excel, ou seja, com extensão XLS. Olha que questão de graça, a gente acabou de insistir, né, gente? Isso aqui já está, vocês já estão peritos ali, já querem questões um pouco mais agressivas, acredito. É possível, com o aplicativo broffice.org Calc, salvar uma planilha em elaboração, está mexendo na planilha, com um arquivo, como um arquivo do Microsoft Excel, ou seja, com extensão XLS. Vai anotando ali, pessoal. Só lembrando que a extensão padrão gerada pelo Calc não é XLS. Ele pode salvar um arquivo como XLS. A extensão padrão é ODS. Anotou? Depois a gente vai fazer uma tabela demonstrativa ali no quadro, tá bom? Vamos para a questão 18 ali. Estão analisando, gente? O documento em edição pode ser salvo em um arquivo do tipo PDF. Já somos peritos nisso. Mas não em arquivo com a extensão doc. E aí, gente? No Writer é possível gerar um arquivo doc? Sem dúvida, doc, PDF, HTML, vocês já estão ficando feras nessa parte da matéria. Vamos continuando, próximo slide ali. Próxima questãozinha, olha, questão do Banco do Brasil. Entre as funções providas pelos programas Microsoft PowerPoint e BR Office Impress, olha aquele comparativo que a gente fez antes. PowerPoint e BR Office Impress destacam-se a provisão de assistentes para a elaboração de apresentação em estilos padronizados, a exportação para formatos HTML, PDF e SVG, a inserção de objetos e vídeo digital. Gente, essa questão ficou, cara, quase perfeita, gente, quase perfeita. Ele errou no finalzinho ao citar a extensão SVG. Para vocês entenderem um pouquinho mais o que está acontecendo, pessoal,
Olha ali, olha no início da questão, fica olhando na questão, ele fala o seguinte: entre as funções providas pelo programa PowerPoint e o Impress, destacam-se a provisão de assistências para a elaboração de uma apresentação em estilos padronizados. Até aí está perfeito. A exportação para os formatos HTML, PDF, tudo isso é perfeito. Isso no caso do Impress. O PowerPoint não consegue gerar um arquivo PDF, por exemplo. E não é só isso. Na realidade, eu poderia acrescentar... Vamos anotar ali mais uma dica? Vamos anotar mais uma dica? A extensão padrão do PowerPoint seria PPT ou PPS, correto? Agora, uma coisa que seria legal. Vocês sabiam que o PowerPoint e o Impress permitem fazer com que aquelas apresentações, os slides, sejam salvos como imagens, JPG, GIF, BMP, eles permitem gerar as apresentações no formato de imagem, tá ok? Só essa dica ali. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, gente. Próxima questão. A questão de seleção de mouse. Vamos ver como é que seria a reação de vocês aqui? Ao se dar um clique triplo no terceiro parágrafo, ele será selecionado. Tínhamos uma figura, a fim de só não ocupar muito espaço ali, acabei tirando a figura que indicava o terceiro parágrafo e agora eu quero relembrar aquilo que nós conversamos na aula passada. Gostaria que voltasse para mim aqui, ó. Olha só, gente. No caso, bem simples, eu quero que vocês fiquem bem feras nessa parte da matéria. Prestem bastante atenção. No caso do Word, vocês lembram dos procedimentos? Sem olhar no material, sem olhar no material. Eu vou repetir aqui, vocês vão gravando. Eu quero selecionar um parágrafo no Word. Como é que eu faço? Tá lembrando? Triplo clique em uma palavra qualquer do texto. É só isso? Não, nós podemos dar 2 cliques, duplo clique na realidade, na margem esquerda. Lembram desses procedimentos? Não para ali, que ainda hoje eu vou mostrar para vocês bem bonitinho. Outra coisa que nós temos aqui, nós temos duplo clique numa palavra, seleciona a palavra. Isso no Word, tranquilo, está em paz. Agora, e no Writer? Duplo clique numa palavra qualquer, seleciona a palavra. Triplo clique, seleciona a frase, seleciona o período, enquanto que quádruplo clique iria selecionar o parágrafo. Então, olha essa questão ali, como ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Mostra de novo para nós a questão ali, gente. Olha só, a questão fala o seguinte: ao se dar um clique triplo no terceiro parágrafo, ele será selecionado. Por que essa questão é perigosa? Gente, e se o parágrafo for formado só por uma frase? Entende? Então, triplo clique vai acabar selecionando a frase e, consequentemente, o parágrafo, porque o parágrafo é formado só por uma frase. Mas o certo para selecionar no parágrafo é quádruplo clique. Como nós temos a ausência da imagem aqui, essa questão fica ali com essa. Quando vocês receberem esse material, vocês vão receber esse material. É só questões de BR Office, é um outro materialzinho que vocês terão acesso. Muito bacana, uma coletânea bem legal de questões. Agora, olha na questão 10. Uma forma correta para selecionar a palavra intranet no título do documento é aplicar um clique duplo entre duas letras quaisquer dessa palavra. É verdadeiríssima a questão. Duplo clique, lembram disso, gente? Duplo clique, seleciona qualquer palavra, tá bom, pessoal? Vamos seguindo um pouquinho, mais questões ali pra gente. Vamos para o próximo slide. E olha que legal essa questão. Agora a gente começou a pegar algumas questões de botões, tá ok, pessoal? E ali, essas questõezinhas, eu coloquei algumas questões parecidas para que a gente pudesse se acostumar bastante com os principais botões. Na realidade, assim, nessa coletânea de questões que vocês irão receber, vocês terão várias questões referentes a botões, tá bom, gente? Mas aqui eu já organizei para vocês aqui, beleza? Nessa questão do TRT, essa foi em 2009, por meio do botão, vocês conseguiram dar uma olhadinha direitinho no botão? O botão também é apagadinho ali, mas tentei aumentar ele o máximo que eu consegui para vocês terem uma visão bem bacana do botão. É possível exportar o documento em edição para um arquivo no formato PDF. De novo, por meio do botão tal, o botão PDF, é possível exportar o documento em edição para um arquivo no formato PDF, Portable Document Format. Essa questão é perfeita, bem elaborada. Deixa eu conversar com vocês aqui. Gente, essa é uma das questões mais cobradas em provas, a questão da capacidade que o Writer tem, o Calc tem e o Press tem de gerar um arquivo, o BR Office, né? Tem de gerar um arquivo PDF. Isso cai muito em provas. Vocês vão tatuar isso no corpo de vocês, meus amigos, porque vocês têm que chegar na prova sabendo disso aí de cor e salteado, até porque isso é muito cobrado, beleza? Então, no caso, essa questão foi exata, foi perfeita, nós podemos avançar tranquilamente na matéria, beleza? Vamos para a próxima questão que fala sobre o botão PDF, quero ver qual que é a reação de vocês. O arquivo será exportado diretamente como
PDF ao se clicar na ferramenta tal. Até aí tudo bem? Volta aqui para mim rapidinho. Olha só, o nome desse botão, que eu chamo de PDF, o nome dele é exportar diretamente como PDF. Por que isso é importante? O que eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais? Gente, quando você tem duas maneiras bem práticas ali para chegar até o comando de exportar como PDF. A primeira delas seria pelo menu arquivo. Clicou no menu arquivo, aparece uma lista de opções, você tem lá um comando chamado exportar como PDF. Isso lá dentro do menu arquivo. Lembra como é que o CESP gosta de cobrar as provas? No menu arquivo, comando exportar PDF, então ele pode trocar os menus nessa situação. Combinado? Então continua aqui, vamos lá. Quando ele falou do botão PDF, pessoal, quando ele fala do comando exportar como PDF, perdão, inicialmente ali do menu arquivo, aparece uma janela, uma caixa de diálogo onde você pode configurar toda a conversão para PDF. Já no caso do botão PDF, lembrem, a sugestão dele é clicar ali e exportar diretamente numa característica padrão, sem poder alterar as configurações de conversão. Entenderam esse ponto? Beleza? Podemos avançar nas questões? Vamos para a próxima questão, questão 18. Por meio do botão PDF, é possível exportar o documento em edição, diretamente para um arquivo no formato PDF, sem nenhuma restrição de acesso. Então, olha, acompanhe bem a questão. Por meio do botão PDF, é possível exportar o documento em edição diretamente para um arquivo no formato PDF. Está perfeito. Sem nenhuma restrição de acesso. Na questão próxima ali, questão 38, nós temos o quê? Para se alterar o formato do sublinhado do título no texto em edição, é suficiente selecioná-lo. Clique a opção tal e escolher o tipo de sublinhado. Senhoras e senhores, esse botão não é o botão sublinhado. O sublinhado é aquele que aparece com um Szinho, com uma linhazinha embaixo, né? Na realidade, esse botão, se quiserem, está conseguindo identificar ele direitinho, é tipo um lápis ali, com uma cor ali, tal. Esse lápis, esse botão, chama-se desenho. Tá ok? Que no Word, depois eu vou apresentar direitinho para vocês esse botão desenho. Vou mostrar depois aqui no computador, a gente vai fazer um comparativo sobre os programas, é uma coisa que o pessoal está pedindo muito, porque eu sei que muitos de vocês, apesar de já terem tido teoria de Writer, às vezes fazendo uma comparação, e muitos de vocês nunca ouviram falar do Writer, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam direitinho, pessoal, eu vou mostrar, fazer uma comparação, vamos ligar, vou mostrar no computador para vocês direitinho, eu quero que vocês entendam isso direitinho. Esse botão desenho, só para vocês terem uma ideia, é aquele que, semelhante ao Word, exibe uma barra de ferramentas, onde o usuário tem acesso a autoformas, linhas, seta, conectores. Tem também, lembram do Word Art? Word Art, não lembra? Aquele recurso lá que aparecia as palavras todas tortinhas, todas bonitinhas para fazer título. Toda a capa de trabalho do final dos anos 90 tinha isso, né? Aquele Word Art, lembra? Então, esse é o desenho, é o mesmo. E o Writer também oferece um recurso muito parecido com o Word Art, que é o Fontworks. A gente vai falar sobre isso aí. Depois eu quero mostrar para vocês direitinho como é que seria na tela, tá bom?